Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 7, olha o que diz a palavra do Senhor. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Sabe, queridos, texto dentro do contexto, nós precisamos entender que era muito comum. No meio do povo de Israel, eles estavam sempre murmurando. Eles tinham acabado de sair do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Eles tinham visto todos aqueles sinais, viram a praga, viram o mar se abrindo, viram todas aquelas maravilhas, viram inclusive Deus trazendo juízo sobre os egípcios que fizeram tantas crianças morrerem, que maltrataram tanto o povo de Deus, e eles viram aquele mar que para eles era segurança, mas trouxe o afogamento daquelas pessoas, e eles até tinham elevado um cântico, fizeram um cântico maravilhoso, exaltando esse Deus. Mas aí começa um processo de murmuração. Eles murmuraram em Mara, porque as águas eram amargas. Eles também murmuraram 45 dias depois que eles tinham saído do deserto, porque estavam com falta de comer carne. Murmuraram em Refidim, porque tinha falta de água novamente. Começaram, nos dá água de beber, nos dá água. Moisés chegou uma hora que ficou com tanto medo, porque ele pensou assim, olha, daqui a pouco vão me apedrejar. Isso está escrito no versículo 4. E aí ele fala com Deus, que farei a este povo? Na verdade, não era ele que tinha que fazer nada. Quem tinha que fazer era Deus. Mas a maneira como eles estavam ficando revoltosos e a maneira como eles falaram, Deus então instruiu Moisés para que ele pegasse os anciãos de Israel, que ele levasse o bordão. Lembra do bordão? Aquilo que fez o mar se abrir, o bordão que foi usado por Deus, inclusive nas pragas e tudo mais. E ele falou, bata na rocha de Horebe e que dessa rocha vai então sair água. E Moisés obedeceu e realmente ali saiu água. Aquele local foi chamado de Massá e Meribá. Mas por que foi chamado isso? Por causa da discussão. Eles estavam tentando a Deus. E como? A palavra deles, está Deus no meio de nós ou não? Gente, é claro que Deus estava no meio deles. É claro, Moisés tinha total confiança em Deus. Ele obedecia e fazia exatamente o que Deus mandava. Mas a maneira como aqueles homens estavam falando era uma total falta de respeito. É como se Deus tivesse obrigação de dar para eles aquilo que eles estavam pedindo. Não era por amor, não era porque eram filhos, não era porque é o povo escolhido, não. Ele está no nosso meio ou não? Algum tempo atrás, eu já contei essa história, eu estava num determinado lugar e eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu dei meu dízimo ontem, ai de Deus se não der o que eu estou pedindo. É mais ou menos essa situação, eles estavam, ele está ou não? Misericórdia, que maneira, sabe, não é desse jeito que nós vamos chegar em Deus, não é desse jeito que nós vamos conquistar, pedir as coisas para Deus, né? Deus é um Deus amoroso, Ele já tem cuidado de nós, Ele sabe do que nós precisamos antes mesmo da palavra nos chegar à boca. Diz a Bíblia que Ele já conhece todas, é claro, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe tudo, exatamente isso. Mas aqueles homens estavam usando de muita ousadia, em outras palavras, falta de temor. Ele está ou não? Sabe, isso me fez pensar muito. Me fez pensar para poder olhar para dentro de mim, para ver se em algum momento eu cheguei a ter essa maneira errada de chegar em Deus, de alguma vez, por algum motivo, murmurar contra Deus. A situação está tão difícil, são tantas necessidades. Será que lá no fundo, será que essa meditação, querido, é para você e é para mim e para todos que se dizem cristãos. Todos nós que somos colocados em situações de carência, todos nós que estamos em situação como nessa pandemia, onde tem aflorado o nosso interior,
o que tem saído de dentro de nós? Será que nós estamos olhando Deus como o provedor, aquele que tem que dar tudo que é necessário? Existem muitos filhos, estou falando agora filho na carne, ele é muito egoísta, ele acha que o pai tem que dar tudo o que ele quer, que ele merece, que tem que ser do jeito dele. E é justamente por causa disso que estes homens pecaram contra Deus. E neste momento, a minha oração é que Deus possa olhar o nosso coração e não encontrar em nós, em nenhum momento, nenhuma situação onde nós vamos estar peitando, desrespeitando, com falta de temor, falando de uma maneira agressiva, porque Ele não merece isso. Vamos orar? Pai amado e querido, Senhor, que bom que na Tua palavra tem tudo escrito e registrado. O Senhor não esconde nem as coisas boas, nem as coisas ruins que aqueles homens fizeram. Tudo que está escrito, a Tua palavra diz que é para nos ensinar. Até hoje isso traz sabedoria para nós, até hoje isso fala conosco. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, pedindo que o Senhor possa estar sondando, pelo Teu Espírito, sondando os nossos corações. E que nele o Senhor só encontre gratidão, louvor, adoração, apesar da circunstância. O Senhor é o primeiro interessado em cuidar de nós. Que pai que um filho lhe pedir pão vai dar pedra? Nós que somos pais humanos, carnais, nós queremos o bem para os nossos filhos, genros, nora, netos, nós queremos o bem para aqueles que nos cercam. Quanto mais o Senhor, onde não tem variação, onde o Senhor é fiel, onde o Senhor é bom, onde o Senhor é amor. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Pai, esta meditação leve ao coração de cada um que está nos ouvindo a certeza do Teu cuidado, a certeza do Teu amor, a certeza de que o Senhor está vendo, está faltando água para os meus filhos, está faltando alguma coisa para os meus filhos, e que por causa de um coração quebrantado, um coração que chega diante do Senhor para pedir ajuda, para pedir socorro, Pai, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um. Não nos deixes ser orgulhosos, não nos deixes ser arrogantes, perdoa-nos, Senhor, pela impaciência, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes, sem entender o Teu plano, muitas e muitas vezes queremos, como se o Senhor simplesmente tivesse que nos dar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nessa manhã aquietar o nosso coração, na certeza de que o Senhor começou uma boa obra, o Senhor vai completar, que o Senhor sabe o que nós precisamos, que o Senhor já tem dado ordem a Teus anjos a nosso respeito, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Pode não ser como nós queremos, mas o Senhor é bom e o Senhor há de completar esta obra. Então, em nome de Jesus, abençoa cada filhinho, cada filhinha que estiver ouvindo esta palavra, Pai, e que do nosso coração brote louvor, adoração, brote gratidão por causa do Teu cuidado e da Tua fidelidade. Fiquem com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.